O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar-vos um lugar para vós, e quando eu estiver preparado-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que aonde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu te digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no 5º domingo da Páscoa e gostaria de recordar neste 5º domingo uma homilia que fiz na comunidade São José da Providência, quando meditei com eles a questão do conhecer Jesus, porque Jesus chama a atenção de Filipe, que ainda não conhecia o Pai, porque não reconhecia nas ações de Jesus as ações inspiradas pelo Pai. O problema do conhecimento. Isso é tão sério porque para Jesus ser caminho, verdade e vida para mim e para você, eu preciso antes conhecê-lo. Mas também é verdade que nenhum de nós conseguirá conhecer plenamente, suficientemente Jesus, porque Deus é infinito e nós somos finitos. Portanto, o nosso conhecimento de Deus é sempre parcial, ele não é pleno, ele é sempre limitado, ele não é amplo. E nós conhecemos a Deus pelo que Ele se revela, especialmente nas Sagradas Escrituras. Ali, Ele se revela o suficiente para que nós possamos conhecer, intuir como Deus age, como Ele é, pelo menos numa pequena parcela do nosso entendimento, porque Ele é muito mais amplo e infinito. Portanto, para que nós façamos um caminho de verdadeira conversão, para que o Cristo seja esse caminho, essa verdade e esta vida, e vida em abundância e vida eterna para nós, é preciso que nós, como cristãos, cresçamos em 3 dimensões do conhecimento. Primeira, conhecer a Deus.
A segunda, conhecer os irmãos, mas também conhecer os irmãos parcialmente. Por que parcialmente, Frei? Porque só Deus sabe o interior de cada filho e filha. Então, muitas vezes, nós vemos a aparência, mas Deus é quem vê o coração. E às vezes até nós não sabemos muito de nós mesmos. Somos desconhecidos para nós mesmos. Portanto, também o conhecimento do irmão também é parcial. E o terceiro conhecimento para eu crescer como pessoa, como filho e filha de Deus e me converter e me deixar santificar, é o conhecimento de mim mesmo. Então eu preciso conhecer a Deus naquilo que Ele se revela, aí Ele será caminho, verdade e vida, e dentro desse processo também conhecer o irmão naquilo que eu percebo dele e conhecer a mim mesmo. Como já disse, a própria primeira leitura, aliás, a segunda leitura extraída da carta de 1 Pedro, diz assim: caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva. Portanto, aproximar-se de Deus para conhecê-lo. Então, à medida em que eu me aproximo dele, das coisas dele, que eu procuro vivenciar e praticar a fé como uma correspondência de amor, como um amar Deus de volta, como uma identificação com a mensagem de Deus, e aí aos poucos eu vou conhecendo a revelação de Deus na minha vida, vou abrindo o coração para Ele agir na minha vida, e aí eu vou compreendendo que o Cristo é caminho, porque Ele me ensina o amor, e um amor que é serviço, que é entrega, que é doação, que é renúncia de si. Eu vou aprendendo que o Cristo é caminho porque Ele me ensina o perdão, a me perdoar nas minhas falhas, a perdoar o meu próximo nas falhas dele, e a pedir perdão a Deus e ao irmão. À medida que eu me aproximo de Deus, eu vou fazendo dele meu caminho, porque eu vou aprendendo e conhecendo que Ele é humilde, e aí vai ajudando a combater o orgulho do meu coração. À medida em que eu me aproximo de Deus e vou vivendo a minha fé e vou tendo contato com a revelação dele, eu vou aprendendo que Ele é caminho, porque Ele próprio ensina a obediência ao Pai. Ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Então eu aprendo a sair, inclusive, da minha autossuficiência. Eu quero saber tudo, eu quero ser o dono da verdade. Eu penso ilusoriamente que eu sei mais do que a igreja, eu sei mais do que o Papa, eu sei mais do que o padre, eu sei mais do que o agente de pastoral, porque eu me faço referencial de certo e de errado. Eu acabo querendo tomar o lugar de Deus, porque as minhas opiniões, meus gostos, meus caprichos e vontades é que são a referência da verdade, e na verdade não são. São apenas opiniões que têm o seu lugar, que têm o seu valor, mas não são um referencial de certo e de errado. Não estão acima de Deus e da verdade de Deus. Não estão acima da palavra de Deus e do ensinamento dele. Portanto, quando eu me aproximo de Deus, e vivencio a minha fé, eu aprendo que Ele é caminho, porque eu aprendo a obediência com Ele. Também, Ele se faz caminho à medida que eu vivencio a fé, e eu aprendo que Ele é bom, Ele é bondoso, Ele não é um Deus, aquela coisa que a gente faz com as crianças, não faz isso porque Deus castiga. Já ouviram essa frase por aí? Eu acho que isso aí é só lá no Japão que eles falam. Aqui no Brasil, nunca disseram essa frase para as crianças. Né? Menino, não faz isso por Deus castiga. Quer dizer, tu não conhece Deus. A visão que você tem de Deus é um Deus mauzão, que está ali te vigiando, né? Vai te castigar. Não. Quando você realmente conhece Deus, especialmente pelas atitudes de Jesus no Evangelho, que Ele fala que as obras dele revelam o Pai,
também revelam quem ele é. Eu percebo que ele é caminho porque ele me ensina a bondade. Ele age de uma maneira misericordiosa, ele tem compaixão, ele é tolerante, inclusive com aqueles que estavam discutindo com ele, perseguindo a ele. Ao ponto de ir fazer visita na casa de fariseu, que fazia armadilha para ele. Ao ponto de, na cruz, dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Portanto, quando nós prestamos atenção no que Deus se revela nas ações dele, registradas no Evangelho, nos ensinamentos da igreja continuadora da missão de Cristo, aí nós vamos de fato conhecendo quem é Jesus. E aí ele pode se tornar caminho para nós, porque nós reconhecemos nele atitudes que ele nos pede para nós tomarmos na vida, inspirados nele, por ele, para ele, na ação dele. Portanto, Deus também é oração, porque nós vemos, inclusive no Evangelho, Jesus que se retira várias vezes para orar ao Pai. E aí nós aprendemos que este é o caminho. E na medida em que eu identifico, a partir da vivência da fé, da correspondência de amor, da prática de fé como correspondência a Deus, eu vou conhecendo ele e vou tendo condição de fazer dele meu caminho. E à medida que eu faço dele meu caminho, ele se torna a minha verdade, o sentido da minha vida, a razão do meu viver, a grande meta. Ele é vida, meta, vida eterna com ele. Mas também precisamos conhecer o outro, o próximo. Inclusive tem o próprio mandamento do amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A partir dele, amar o irmão, a irmã, mesmo que ele não mereça. Não é uma questão de mérito, é uma questão de sermos generosos como Deus é generoso. Termos um coração magnânimo grande, como Deus tem um coração grande. E claro que amar o outro não significa que eu não deva, para o bem do outro, da outra, corrigir, orientar, exortar, porque eu quero o bem. Então, conhecer o outro também para nós é um desafio, porque nós conhecemos parcialmente, porque nós vemos a exterioridade. Só Deus tem a capacidade de olhar o interior. E é por isso até que ele é misericordioso com todos nós, porque ele nos conhece mais do que nós mesmos. E por isso ele tem paciência. E por isso ele usa de misericórdia. E nós precisamos nos conhecermos no sentido de que quando eu compreendo o meu irmão, quando eu compreendo a minha irmã, nas suas falhas, nos seus erros, nas suas fraquezas, nas suas contradições, quando eu sei a causa daquela falha, ou pelo menos eu percebo que a pessoa tem dificuldades, eu vou ter mais facilidade de acolher, de ter paciência, de perdoar, de compreender, do que simplesmente julgar, condenar e excluir. Conhecer o outro no sentido de acolhê-lo, conhecer o outro, a outra, no sentido de, assim como eu desejo que as pessoas tenham paciência com os meus defeitos, eu também vou ter paciência com os defeitos do irmão, da irmã. Assim como eu quero ser perdoado nos meus erros, eu também vou perdoar o erro do outro, da outra. Tanto o conhecimento do outro nos seus limites me ajuda, ou deveria me ajudar, a ter misericórdia, a ter compaixão, a compreender e, quando for necessário, fazer uma correção fraterna para que aquela pessoa cresça. Não porque eu quero punir,
não porque eu quero simplesmente desafogar uma raiva que eu estou sentindo. Então, o conhecimento do outro me ajuda a compreender os processos que levam aquela pessoa a agir de determinada maneira, e como eu conheço o processo, eu tenho mais condição de ter misericórdia, de ter paciência. E conhecer a si mesmo. Diz São João da Cruz, doutor da Igreja, no livro Noite Escura, que quanto mais a luz de Deus me ilumina, mais eu enxergo quem eu sou. E quanto mais eu enxergo quem eu sou, mais eu admito que sou pecador, reconheço as minhas falhas, meus limites, e aí está a verdadeira humildade. E no coração humilde, Deus tem espaço para agir. Quando eu me conheço, eu tenho mais facilidade de me deixar trabalhar. Quando eu me conheço, tenho dificuldade de amar, eu sei que com a graça de Deus eu preciso me esforçar para amar. Quando eu me conheço, que eu tenho dificuldade de perdoar, eu sei que eu peço com a graça de Deus e me esforço para perdoar, para pedir perdão. Quando eu me conheço e sei que eu sou orgulhoso, com a graça de Deus eu me esforço para me tornar humilde. Quando eu me conheço e sou desobediente, e reconheço isso, eu me esforço para procurar obedecer. Quando eu me conheço, sou autossuficiente e reconheço isso, eu me esforço com a graça de Deus a depender de Deus, a não ser autossuficiente. Quando eu me conheço, sei que eu sou intolerante e reconheço isso, eu tenho mais possibilidade de, com a graça de Deus, me trabalhar e me tornar uma pessoa tolerante. Quando eu me conheço e reconheço que eu não rezo, eu sou preguiçoso para rezar, não é para me colocar para baixo e me achar a pior das pessoas. Eu reconheço que eu não estou rezando, eu reconheço que eu sou preguiçoso, e ao reconhecer isso, eu tenho mais possibilidade de, com a graça de Deus, me tornar uma pessoa orante, fazer o esforço de rezar todos os dias. Portanto, conhecer a Deus, conhecer os irmãos e conhecer a si mesmo é um caminho de conversão, é um caminho de amadurecimento, é um caminho de crescimento na fé. E tudo isso, como nos diz a segunda leitura, nos aproximando do Senhor, pedra viva, e fazendo dele nosso caminho, o referencial de verdade, sempre na perspectiva de que ele é a vida, por isso buscando a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos conceda a graça de sempre termos esse coração, essa mente, ou seja, esta atitude de nos aproximarmos de Jesus, pedra viva. E à medida em que eu me aproximo, que nós tenhamos o coração aberto e a mente aberta para deixar Ele nos ensinar, Ele nos conduzir, Ele ser o Senhor. Que tenhamos o desejo de conhecê-lo, não aquilo que eu penso dele, não aquilo que eu acho dele, não aquilo que eu quero dele, não do meu jeito, mas aquilo que ele se revela na palavra, aquilo que ele se revela nos ensinamentos da igreja. E muitas vezes aquilo que ele revela me contraria. Aquilo que ele revela é pedra de tropeço para mim, porque às vezes é diferente daquilo que eu penso. E aí está a conversão. Quando eu faço de Cristo o caminho, a verdade e a vida, naquilo que ele se revela para mim, naquilo que eu vou conhecendo dele a partir da revelação, eu vou deixando ele transformar o meu coração. Eu espero que nós tenhamos essa atitude no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.